Agora vamos abordar um assunto extremamente importante. Fevereiro Laranja, mês de conscientização para a prevenção, diagnóstico e combate à leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no período de 2020 a 2022, a previsão do diagnóstico no Brasil chegaria a mais de 10 mil casos. Por isso, vamos conversar agora com a médica hematologista, doutora Andresa Bertolassi Medina. Boa tarde mais uma vez, bem-vinda aqui no Ver Mais, doutora Andresa. Boa tarde, Vanessa, obrigada pelo convite mais uma vez. Para a gente falar desse assunto que é tão importante, né, doutora? Fevereiro Laranja, que é esse mês de alerta para um tipo, pelo menos, de doença no sangue, né, que é a leucemia. Como que a leucemia se desenvolve no nosso organismo? Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é leucemia. Então, leucemia é uma doença, é um tipo de câncer lá na medula óssea, né? A medula óssea é a fábrica do sangue. Quando a fábrica do sangue fica doente, é que a doença se desenvolve e altera todo o nosso sangue que corre em todas as nossas veias. E aí, assim, ela pode ser identificada de forma precoce, a leucemia? Tem algum sintoma que aparece para dizer que o corpo, né, está com problemas? Os sintomas, eles são sempre relacionados à falência medular, ou seja, aquela medula não está funcionando direito, então ela não vai produzir o sangue corretamente, então não vai ter sangue suficiente para circular, para oxigenar os tecidos, vai levar a sintomas de anemia. Palidez, cansaço, fadiga, às vezes dor nas pernas, não vai produzir as plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação. Então o paciente pode ter manchas roxas, sangramento de nariz, de gengiva, sangramentos diferentes. E não vai produzir as células de defesa adequadamente, então o paciente está mais suscetível a infecções mais graves ou várias, assim, subsequentes. Então esses pequenos sinais podem aparecer, podem indicar algo mais grave, como o caso de uma leucemia, os sangramentos de modo geral, e também tem como prevenir, né? Por exemplo, a anemia, tem como a gente prevenir, né? É que assim, existem várias causas de anemia, então assim, não são todas as anemias que são leucemias, algumas são, outras não são. O fato é que acho que quando a gente tem um sintoma, às vezes a gente tem que valorizar esse sintoma e procurar ajuda, procurar um bom clínico, um médico para ser avaliado como um todo, né? O que pode nos levar a uma suspeita inicial? Você falou de alguns sintomas, né? Por exemplo, em crianças, em adultos, a doença se manifesta de modo diferente? Sim, a doença se manifesta de maneiras diferentes. Então, assim, as leucemias agudas, nós temos dois tipos principais das agudas, que são as linfóides e as mieloides. As linfóides, elas acontecem é a mais comum da infância, né? Então, na infância, essa leucemia ela pode se apresentar com dores ósseas, então às vezes a criança se queixa de dor óssea, ou com algum gangliozinho na criança que não desaparece, que está crescendo, ou com os mesmos sintomas de cansaço, palidez, sangramento na infância. E também se apresenta assim no adulto. Já o outro tipo de leucemia, as mieloides, né, é outro tipo de leucemia, mas é uma leucemia aguda ainda. Essa é mais comum na idade adulta, muito mais rara em crianças e mais comum na idade adulta, e vai aumentando ainda a incidência ao longo da idade, do envelhecimento. E aí os sintomas principais também são queixas de falência medular, queixas relacionadas à anemia, a problemas de sangramento e problemas de imunidade. Fevereiro Laranja traz essa mensagem, né, desse olhar atencioso para possíveis sintomas, mas também para o cuidado no tratamento, né? Sim, eu acho que a ideia do Fevereiro Laranja é conscientizar que pode haver um problema no sangue e também conscientizar que existe tratamento, né? Eu acho que é isso, a gente tem maneiras de tratar, maneiras eficazes, bons resultados, né? Então, assim, um diagnóstico, ele não é uma sentença, né? A gente tem como fazer um diagnóstico precoce, dar um tratamento adequado para que esse paciente realmente atinja a cura, né? Que é o nosso objetivo. E quais são as possibilidades de tratamento? Imagino que tem muita gente aí acompanhando a nossa conversa e pensando, como que é esse tratamento? Em todos os casos, eu preciso trocar essa medula, receber uma medula de um doador? Não.
Na verdade, assim, entre as leucemias agudas, eu sempre friso esse ponto, porque assim, existem leucemias que são crônicas, que são mais comuns em pacientes idosos. E essas leucemias é outra história, é outro contexto, é outro tratamento, não tem cura, mas às vezes a gente também nem trata, só vai acompanhando. Dentre as leucemias agudas, que é essa leucemia que a gente conhece mais, que o paciente faz quimioterapia, que às vezes precisa de transplante, que cai o cabelinho, tá? A que a gente conhece mais, assim. Então, o tratamento é basicamente quimioterapia e alguns pacientes, dependendo do risco dessa leucemia, de alguns marcadores muito específicos que a gente vai pesquisar durante o diagnóstico, vão precisar de transplante ou não. Então, isso depende de caso a caso. Hoje, a incidência é realmente elevada, doutora Andresa, de casos de doença no sangue, leucemia é uma delas? A incidência de leucemia é em torno de 1 a 2 casos para cada 100 mil habitantes. É essa incidência. E é isso que a gente vê na prática mesmo. E isso entre adultos e crianças, essa incidência é diferente, por exemplo? Não, a incidência é a mesma. É a mesma, tanto para adultos como para criança. A gente falava, né, tem alguma forma de prevenir, por exemplo, de ficar atento ou de tentar diminuir as chances? Ela é de alguma forma hereditária também a doença? Não, não existe nenhuma forma de prevenção porque a gente não encontra um fator de risco assim, muito bem definido que aumente o risco de leucemia. Então, por exemplo, aquela relação que a gente tem, né, de cigarro com câncer de pulmão, de sol com câncer de pele. A gente não tem isso na leucemia. Não tem essa mesma relação. Não, é uma doença que acontece ao acaso. Então, realmente, em casos muito, muito, muito raros, existem algumas síndromes hereditárias e familiares que aumentam o risco de leucemia, mas isso é o raro. De maneira geral, a leucemia ela não é hereditária e não é passada assim geneticamente de pai para filho. A gente começou a nossa conversa falando, né, que é uma doença no sangue que atinge diretamente a medula, que significa que a medula já não está mais funcionando. Quais órgãos começam a ser afetados quando essa medula já não está mais funcionando? Na verdade, assim, a gente tem uma falência da medula e a gente sabe que as células do sangue elas podem se infiltrar em alguns locais. Então, às vezes a gente tem o acometimento do baço, o baço pode ficar um pouco grande, o fígado pode crescer um pouquinho de tamanho, porque ele tenta suprir essa falta que a medula não está produzindo. Além disso, alguns gânglios, algumas ínguas podem ficar de tamanho aumentado e basicamente o acometimento da doença é esse, é uma doença do sangue propriamente dita mesmo. Os outros órgãos, eles são afetados mais como complicações do que pela doença. A gente não fala em metástase para leucemia, é uma doença do sangue, ela está no sangue. Importantíssimo a gente fazer um reforço sobre a doação da medula, né? Muita gente na hora de fazer a doação do sangue também pode fazer parte desse cadastro. Explica pra gente como que podemos ser voluntários nesse banco que é um banco nacional, né? Sim, nós temos um banco nacional. Você pode se inscrever para ser um doador de medula óssea. Existem alguns critérios de idade, de peso, de doenças pré-existentes e tal. Mas você pode, quando for doar sangue, você pode se cadastrar também para a medula. E aí, para se inscrever, você só tem que preencher o cadastro, preencher os critérios e colher um tubinho de sangue que fica lá o seu tipo nesse cadastro, o seu tipo de sangue, o tipo de compatibilidade que você tem. E esse potinho com um pouquinho de sangue pode salvar uma outra vida, né, doutora? Sim, pode. Isso é bem importante. É bem importante. E há histórias lindas, né, de doação e que transformam a vida não só de quem recebeu uma nova medula, mas também daquela pessoa que fez a doação, né? Sim, acho que na verdade, assim, doar sangue e doar medula e doar órgãos, enfim, de maneira geral, é sim um ato de amor, né? E é interessante se a gente parar para pensar, é difícil você encontrar compatibilidade, mas você pode ser doador de medula mais do que uma vez na vida, entendeu? Porque a medula doada, ela se recupera, né? Então, se você tiver outra pessoa compatível, você pode doar mais do que uma vez na vida. Continuar ajudando. Então, é super importante, assim, quem tem interesse, quem tem disponibilidade, se cadastrar. E quem está cadastrado, eu sempre também reforço esse tópico, é importante manter o cadastro atualizado, né? Porque então mudou o e-mail, mudou o telefone, mudou algum modo de contato, então é importante você entrar no site lá dos doadores
e refazer o seu registro, ou atualizar o seu registro. Isso é bem importante. Importante mesmo. Doutora Andresa, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, reforçando aí a importância do Fevereiro Laranja e trazendo essas informações para a gente sobre leucemia e outras doenças do sangue. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Mais uma vez.